Nós estamos naquele momento de oscilação, daqui a pouco ele vai chamar de desamparo em relação a nós, humanos. Não os humanos nas nossas práticas habituais, cotidianas, não na vida, mas na existência. Lembram-se dessa ideia, né, de existência, existência, essa insistência que nós, os homens, que chamam Dasein, estar aí presente, estar aí. Presente a quê? Ao ser, à inquietação com o ser, ao desejo de penetrar o sentido de ser, de sermos, de serem todas as coisas e não serem. Uma maneira de formular a questão fundamental da metafísica, da filosofia, né, é por que há alguma coisa e não nada. Haver algo não é obrigatório. Isso, hoje, a cosmologia, que eu estou chamando sempre para cá, porque é um testemunho científico, ontológico, né? A cosmologia está olhando para a realidade verdadeira do universo que está no passado, sem ter sido observada por ninguém existindo, né? O universo podia não existir, portanto, não nós também. E podia não existir porque pensa-se assim, é o que nós, o estado atual da arte, né? O jogo de matéria e antimatéria, um dia a matéria venceu, mas até aquele dia, né? E isso pode ser 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, até aquele dia a antimatéria vencia. O que significa isso para nós, pobres mortais, é uma coisa alucinante, mas, sim, terá sido assim, uma tensão energética, energia pura, tá? Matéria e energia condensada, então não havia matéria, energia pura, em que a matéria tentava se impor e a antimatéria, seja lá o que for isso, e a antimatéria, a matéria escura, comia a matéria, até que um dia explodiu. É a hipótese Big Bang, Big Bang. Ou se expandiu, encolheu, expandiu. É a hipótese do universo inflacionário, que eles chamam, que ele incha e diminui, ou mesmo a hipótese do universo eterno, existe, né? O universo eterno. Eternidade era o atributo de Deus. O universo eterno é uma coisa complicada, mas não é também uma coisa nova. Porque na Suma Teológica, estamos falando do século XIII, estamos falando de Santo Tomás, ninguém menos, amigo aqui do William, né? Há uma questão sobre se o universo é eterno ou moderno. Moderno significando que teve início no tempo, tá? E ele não resolve a questão. Ele diz que há argumentos bons para as duas hipóteses, para os dois lados, né? Então, nós estamos vivendo um momento agora em que é a ciência, portanto, observação, experimentação não, a cosmologia não pode fazer, mas pode simular nos grandes aceleradores de partículas, de hadrons e tal, simular experimentos, né? E calcular. Então, observação e cálculo, simulação de experiência, que é o que compõe o modo de ser e fazer, né? O modus operandi da ciência, está se ocupando com essa grande questão, que não toma como questão, toma como problema, problema teórico e técnico, tecnológico, problema científico para ser resolvido, para ser conhecido. Às vezes está muito próximo da intuição, não, é minha opinião, né? Está muito próximo da intuição mais antiga que nós temos, a que nós temos recurso contando uma história e olhando para trás, o mais para trás que nós podemos olhar, e onde ainda podemos reconhecer alguma coisa do que nós somos hoje, lá para trás, foi a intuição dos pré-socráticos, da totalidade, quer dizer, do um, que é tudo, tudo, todas as coisas, quer dizer, toda a diversidade, multiplicidade de haver, que é um, que é, portanto, uma unidade, logos, physis, já vimos isso aqui várias vezes, né? Ao longo desses últimos anos, muitos. Essa intuição está sendo retomada pelos cosmólogos hoje.
É o que me parece. Talvez me parece porque seja o meu desejo, puxar uma ponta e a outra ponta, né? E juntar nesse momento em que nós estamos à deriva. Então, podia haver nada. É coisa para se pensar, não é um absurdo. E por que há algo? Essa é, foi Leibniz no século XVII para XVIII que formulou, mas Heidegger, no seu livro Introdução à Metafísica, põe como a questão da metafísica por excelência, porque há ser e não antes nada. Bom, isso para nós, humanos, quer dizer, Dasein. Já disse aqui, né? Sein é o verbo ser no infinitivo, portanto, abstrato, neutro, e dá indica presença. É a resposta que a gente dá quando se faz chamada na aula, né? Nossa, Amaral, dá. Quer dizer, estou presente. Então, Dasein é somos nós presentes, mas não presentes como uma concha, como um iPhone, presentes a ser, a questão de ser, a inquietação com ser, a possibilidade de não ser, ser ou não ser, eis a questão, é uma grande intuição filosófica que o poeta, como sempre, os poetas pensam muito, né? Teve, porque é possível não ser. Então, a, a tensão, a angústia de ser, não ser, é que nos empurra, a nós humanos, a permanentemente questionarmos, pormos em questão ser. Esse pôr em questão, é nesse pôr em questão que verdade está presente. E é nesse sentido que verdade, aqui na reflexão de Heidegger, não é simplesmente a adequação entre um enunciado e uma coisa. Porque o que está presente aí não é a coisa, simplesmente. É ser tudo o que é. É ser. Vamos ver no final dessa parte aqui da errância, né? Da dissimulação, e que nós estamos tratando hoje, não sei como termina, isso. A questão é ser. E essa questão, diz ele, é como termina essa parte, tem sido, desde os antigos, chamada filosofia e depois metafísica. Então, é a filosofia, é a metafísica, que se inquieta com ser. É ser como aquilo que é o mais digno de questão. E ele diz mesmo, a única questão. É a questão de ser, do sentido de ser. E aí é que está a verdade. É por isso que a questão da verdade é tão radicalmente importante, porque vai haver um momento, se nós conseguirmos descer bem, sem tropeçar demais, os degraus que levam ao último fundamento a que nós somos capazes de chegar hoje. Não significa que é o último fundamento, encontramos e agora podemos ir fazer outra coisa. Quando nós conseguirmos chegar a esse último fundamento, último degrau, disponível na escada que vai descendo, perguntando qual é o fundamento disso. E isso, então, qual é o fundamento disso? E disso, qual é o fundamento, né? Que é o que ele está fazendo aqui. Nós vamos encontrar uma convergência entre a essência da verdade, que é o que nós estamos procurando a partir da definição corrente, é a adequação, uma confluência entre a essência da verdade e a verdade da essência. E aí, quando ele diz essência, verdade da essência, ele está tomando uma palavra do léxico filosófico metafísico para dizer aqui se trata do sentido da totalidade do ente, do sentido de ser. Ora, é a totalidade do ente que se põe em presença no aberto em direção à qual nós temos a liberdade de ir ou não ir. Então, ele está preparando aqui a questão do ser, que é a questão fundamental do pensamento para ele. Só há uma questão, a gente pode apresentar das mais diversas maneiras. A técnica, a arte, a obra de arte. Ele tratou de várias coisas assim, a poesia, né? Mas a questão é sempre essa.
A questão é ser, é a verdade de ser. Isso é o que nos inquieta e que nós acobertamos das mais diversas maneiras, como, por exemplo, na ciência e na tecnologia, transformando questão em problema e problema em solução, e solução em aplicação. A questão do ser desapareceu aqui. Então, estamos tratando da verdade, e isso, na verdade, significa estamos tratando de ser. Estamos tratando da essência da verdade. Mas isso, na verdade, significa estamos tentando chegar próximos ao entendimento da verdade da essência, ou seja, da verdade de ser. Isso é o que nos inquieta a nós, o Dasein, a nós, os humanos que vivem na tensão de ser, não ser. A grande tensão, que por isso é que é a grande questão da filosofia. Estamos no ponto em que ele, depois de dizer várias coisas, uma delas, que era a que a gente vinha analisando, é que a essência da verdade é a liberdade, porque o deixar vir da totalidade do ente, da totalidade do que é, e agora a gente já pode começar a insinuar, porque ele vai dizer no fim dessa sétima parte aqui, né? O ser, o deixar vir ser, como entes, a totalidade dos entes, nós não somos capazes de fazer diferente. Isso foi o que a filosofia fez conosco, fez para nós, foi fabuloso, né? Disse que ela acabou, que nós não somos mais capazes de fazer isso, é de se duvidar. Mas, bom, o deixar vir, não bloquear pelo conhecimento que se fixa numa coisa e pergunta o que é isso, e desmonta, vê o funcionamento, tenta conhecer a utilidade, para que serve, do que é composto, decompor em suas partes. Isso tudo é fabuloso, né? Formidável. Mas oculta que aquilo de que se trata, quando se faz questão, quando não se abre mão, aquilo de que se trata quando se está fazendo filosofia, e que se formula questões. E formular a questão é se pôr a caminho do que não se tem. Ele chama aqui mistério. Já chamou e vai chamar hoje, várias vezes ainda. Se pôr a caminho do mistério, do oculto, do não revelado e pegá-lo, trazê-lo e deixá-lo ir de novo, né? Enfim, esse movimento, aí é da filosofia que se trata, é o da totalidade dos entes. A física trata de um tipo de ente. A física de Aristóteles mesmo, né? Trata de um tipo de ente. É a physis, é a natureza. A poética trata de um tipo de ente. É a criação, que aparece no poema e em outras formas de criação. A técnica trata de um tipo de ente, o que não estava aqui e foi produzido por um produtor de efeitos, né? Uma causa eficiente, como ele chama, a estátua de Atena no Partenão, em Atenas. É uma encomenda da cidade de Atenas, porque Atena era a deusa protetora, a deusa tutelar da cidade. Precisava que tivesse uma estátua dela no templo dela, templo da Virgem, Partenas, o Partenão, né? E chamaram Fídias, e Fídias fez, tirando da pedra, que era o material disponível, podia ser madeira, era o material disponível, tanto a matéria, propriamente, causa material, como Aristóteles chamou, a forma estatuária de Atenas, a deusa Atenas, naquele momento, na cultura grega, do século V, para servir a um fim. O fim era a causa mais importante, era o que atraía forma e matéria e trabalho do escultor, para a sua máxima realização, para servir a um fim. Bom, fabuloso isso. Mas a técnica é algo ao qual se dirige um tipo de conhecimento específico.
como a política, como o exercício do pensamento, do logos, a lógica dá conta disso. O conjunto de tudo, o tudo a ver. A, camarada, abre sua tela aí que tem uma. Eu queria ver a sua aurora boreal. Vem aí. É linda, Tá bonita, né? tá linda. Teresa veio te ver. Tá linda mesmo. Então, a totalidade, o tudo a ver, é o que ele está chamando aqui. Deixa eu tirar o som chato do Outlook, senão isso vai ficar nos interrompendo toda hora. Espero que agora tenha saído. É, que é o que ele chama a totalidade do ente. É por onde se insinua a questão das questões. É que tudo isso é. É isto, é aquilo outro, é a natureza, é a razão, mas tudo é. Tudo é diferentemente, mas tudo igualmente é. Então, essa é a questão que está se insinuando aqui, devagarzinho, quando ele diz o vir à presença, o pôr-se no aberto da totalidade do ente. Nós, o Dasein, que nos inquietamos com tudo ser, porque no tudo ser está também o sermos e o sentido de sermos. Né? Às vezes se diz, não, de que é que trata a filosofia? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é o sentido de sermos, né? Eu ia dizer, é pouco para caracterizar a filosofia, mas não é não. É um bocado de coisa isso aí, né? É, então, no deixar vir a presença, no aberto, no diante, né? A totalidade do ente, o movimento, aquilo que ele chamou comportamento, do Dasein, comportamento existente, em que é a nossa existência, insistência em ser, insistência, persistência em ser, que nunca entra, porque nós somos um ente especialíssimo, porque todos os outros entes não se perguntam por ser, nós perguntamos. E não perguntamos como quem tem curiosidade, isso é coisa de ciência. Perguntamos como quem tem angústia. Essa é a questão para a filosofia. Né? É a nossa angústia de não sabermos, mas não de não conhecermos, não sermos capazes de capturar na questão que incessantemente formulamos, e para Heidegger é uma só, incessantemente formulamos de diversas maneiras, mas que é uma só, ser. Né? Essa é a questão da filosofia, tem sido, 2 milênios e meio, a questão da filosofia. Então, essa liberdade de deixar vir, porque nós podemos impedir que venha. Se ficarmos só presos a isso aqui, ou a qualquer outro isso aqui, por exemplo, nós impedimos que venha a totalidade do haver, a totalidade do ente. Impedimos que venha a ser a presença nossa, presença expectante, angustiada, nossa, do Dasein, na nossa existência, na nossa existência. Isso é a grande epifania, que ser venha à presença. Nós podemos impedir ou podemos deixar vir. Deixar vir é um exercício positivo da nossa liberdade, e por isso é que ele veio a definir 2 passos abaixo já, virtuosamente abaixo, a essência da verdade como liberdade. Mas em seguida ele encadeou, nós também podemos não deixar vir. Eu dei aqui os exemplos com o iPhone, com o, como é que chama isso, o alto-falante, né? Com, sei lá, meu relógio, minha aliança, eu, minha pessoa. Podemos não deixar vir a totalidade. Esse não deixar vir é parte da nossa liberdade, não é o avesso da liberdade, não é a coisa ruim a jogar fora, é parte da nossa liberdade. Né? Dissimula a totalidade dos entes, dissimula ser, põe em seu lugar outra coisa, aparências. Talvez aí tenha começado, já disse aqui, né?
a duvidar das aparências. Não era uma dúvida para os pré-socráticos, né? A duvidar das aparências, porque as aparências podem não ser mais do que o disfarce do que é. Parece ser, mas não é. Ou como pseudos, é também uma aparência, mas que oculta atrás de si, como um pseudônimo, né? George Sand, nome de homem, ocultava atrás desse nome que ela era uma mulher. Na época não dava pé, né, uma mulher se criar como escritora. E ela, bom, usou um nome de homem. Pseudos. Pseudos, doxa, a opinião, ortodoxo, heterodoxo, paradoxo. São palavras inquietadoras, porque escondem, escondem ser, dissimulam a totalidade, fixando-se aqui e ali e deformando, dissimulando, né, e nesse caso, deformando o ser, dizendo isto é, mas ser não é nenhum isto. Isto é isto, não é ser. Não é a totalidade. É um ente. Mas essa liberdade de dissimular pertence a nós, na nossa existência, na nossa lida com o ser, tanto quanto a liberdade de deixar vir. Tanto quanto. Não é um negativo absoluto a ser jogado fora, que é como nós nos comportamos desde o primário. Aqui tem gente aqui que não fez o curso primário ainda, desconfio que a Marcela não fez, já era o fundamental, né? Uma coisa assim. No primário, primeiros anos da escola, como é que era a correção da prova? Certo e errado. O que estava errado tirava ponto, né? O que Heidegger está dizendo aqui é não tem errado. O errar de ente a ente que dissimula, aí, me entusiasmei, que dissimula a totalidade, essa errância é tão fundamento da verdade quanto a liberdade, faz parte da liberdade. Então, faz parte da essência da verdade como liberdade, essa antiessência, ou essa essência da não-verdade, que é a dissimulação, a obnubilação, quer dizer, o escondimento, o não deixar vir. Isso é um pulo muito importante, porque está saindo do jogo de dicotomias em que floresceu e finalmente agora está se debatendo, né, o pensamento que inquire, não só conhece para resolver problemas, mas que inquire. A palavra grega para inquirir, para inquérito, é historia, né? Quer dizer, que faz história, que inquire a presença de ser de um determinado modo numa determinada época e faz disso matéria de pensar, matéria de questionamento, tá? Então, esse foi o ponto, mais ou menos, em que nós ficamos. Então, só para resumir, textualmente, a errância, esse vagar de ente a ente, a errância é um componente essencial da abertura do Dasein. A abertura do Dasein pertence tanto deixar vir quanto não deixar vir. A errância domina o homem na medida em que o leva a se perder. Mas pela perda, a errância contribui também a fazer nascer a possibilidade que o homem tem os meios de tirar da sua existência e que consiste em não sucumbir à perda, em fazer a experiência de que na perda ganha-se um modo de relacionamento com a totalidade, que é a fragmentação. Esse ente, aquele ente, aquele ente. Nós não desistimos dos entes, mas não somos capazes, pela dissimulação, de compreender a totalidade. Mas isso faz parte das condições da nossa existência, né?
errar. Portanto, o erro, insisto, não é para lata de lixo. O erro é para alimentar a possibilidade e as virtudes do questionamento, de modo que o erro é virtuoso na medida em que está no domínio da liberdade. Então, o homem não sucumbe à errância se for capaz de experimentar a errância como tal e de não entender mal o mistério do Dasein. Mistério de novo. O que é o mistério do Dasein? Primeiro, é claro, não sabemos o que é mistério. Mas o que é que poderia estar sendo indicado aqui como o mistério do Dasein? É que, Dasein, nós, né? É que o Dasein não é um ente como todos os outros entes. Ele se distingue, e nesse sentido é o único ente que vale a pena inquirir. Ele se distingue pelo fato de que é diretamente tocado por ser ele, por ser tudo, por ser. A quem ele pergunta o tempo inteiro: quem é você? Me diga seu nome. E de vez em quando ele ouve, entende? Ele, nós, porque o desespero é demais. E diz, não, eu sou Logos, eu sou Deus, eu sou a natureza, eu sou história, sou sujeito. E a gente, durante um tempo, se aquieta e desenvolve aquilo e cria sistemas de pensamento em torno daquela, muitas aspas, revelação de ser a nós, da Zion, que não aconteceu. Fomos nós que ouvimos na nossa angústia de podermos não ser, que nas nossas vidas reais nós experimentamos como o limite da morte. É aí que nós não seremos, né? Isso é uma coisa que nos angustia. Sim. Aí está a experimentação máxima que nós podemos fazer de que ser é nada. Nada no sentido de que não é nenhuma coisa, que seja alguma coisa. Ser não é nenhuma coisa. E nesse sentido é nada de coisa, nada de ente. É a totalidade. E a totalidade não é nenhum ente. Então, se nós formos capazes de não sucumbir, não entender mal por causa da errância, por causa da dissimulação, não entender mal o mistério do Dasein, que é esse entregar-se a ser, se entregar-se angustiado a ser, perguntando o que não tem resposta, que, de novo, não é sujeito e objeto, não é curiosidade e resolução de problemas, problema-solução. É um ilimitadamente diferido caminho de questionar. Foi, no fundo, o que o nosso fundador, Sócrates, nos propôs, e propôs com a sua vida, e morreu disso. Eu não sou o mais sábio dos gregos, como o oráculo lá, Apolo disse. Eu sei, não disse isso, mas eu sei que nada sei. É tudo que eu sei, que nada sei. Mas, como é que Apolo vai mentir? Perguntaram a ele quem é o mais sábio dos gregos. Ele respondeu, Sócrates. Como é que ele não pode mentir? E ele não pode se enganar também. E muito menos me enganar, que é mentir. Então, ele sabe alguma coisa que eu não sei e que eu tenho que procurar. E que o levou a dizer, o mais sábio dos homens, que eu não sou. Então, a vida inteira empenhada em procurar aquilo que não se pode alcançar. Porque a sabedoria, a Sofia, que está no radical de filosofia, amizade, a tendência na direção da sabedoria, é sagrada, é divina. Nós, humanos, com as nossas limitações, não chegamos lá, mas temos a obrigação de ir na sua direção. E ir na sua direção é pôr-se no caminho da questão, do questionamento. Não abandonarmos o questionamento, não nos tornarmos dogmáticos, supondo termos encontrado, e agora vamos então ensinar. Em vez de inquietar, vamos pacificar aqueles que vêm nos ouvir. Aí Platão criou a academia, Aristóteles criou o liceu, e depois foi escola, depois de escola, depois de escola. Só os céticos, século terceiro antes de Cristo, foram capazes de dizer: isso está errado. Não se pode conhecer nada com segurança.
Significa, não se pode conhecer aquilo que há para procurar. É preciso examinar sem fim. Skepsis, que é a palavra, o radical, de skeptico, de cético, ceticismo, significa exame. É preciso examinar, portanto, procurar infindavelmente, porque não se vai encontrar, mas a cada passo que se dá, avança-se na direção do que não teremos. Mas com isso, a nossa vida, a nossa conjuntura, o nosso mundo vai se iluminando e mostrando o que não tínhamos. A virtude da filosofia devia ser essa, não a de fazer grandes sistemas fechados, mas foi o que, a partir de Platão, interpretando talvez mal, olha que arrogante, o mandamento dos templos gregos, o mandamento délfico, né? Conhece-te a ti mesmo, e a complementação é: e assim conhecerás os deuses, que é atribuído a Sócrates como um mandamento aos seus discípulos. Vai se conhecer. Daí, Platão tirou a consequência de que a filosofia trata de conhecimento. Portanto, trata de a verdade daquilo que se quer conhecer. E aí é preciso fazer um sistema de verdade, e pronto, foi isso. A longa história da filosofia até Nietzsche, até que Nietzsche disse que a verdade é o maior ódio que há, porque submete a vida, julga a vida, condena a vida, submete a vida, tira a potência da vida e tal. E de lá para cá, a gente tem se arrastado gloriosamente. No século XX, a gente se arrastou com Heidegger, com Foucault, com Deleuze, com um pessoal grande, né? E agora se diz que acabou. Pós-verdade, não há mais nada disso, real não importa, essência, verdade, de jeito nenhum, a representação está em crise, sujeito, que coisa é? É o tempo que nós estamos vivendo e por isso é que é tão importante questionar, continuar no questionamento, ou nos entregarmos aos destinos distópicos que se apresentam, aos fins, a esses tantos fins anunciados desde o final do século passado pelos pós-modernos. Fim da verdade, fim do real, fim do sujeito, fim da representação, fim do fundamento, tudo isso. Podemos sim, podemos não. Eu estou na posição do poder não, enquanto for possível. Enquanto vocês estiverem aqui, eu posso não. Quando não tiver mais ninguém nem nessa tela, nem na sala, aí eu acho que encerrou-se o poder dizer não a esses fins e a essas mortes, e veremos. A poesia, quem sabe, nos salvará, de onde provém o perigo, daí também advém a salvação, o que salva, aqueles versos de Hölderlin que Heidegger não cessa de citar em várias vezes em que chegou ao limite. Mas, retornando aqui ao texto, se nós formos capazes de não entender mal o mistério do Dasein, não vou repetir isso aí, essas coisas todas, então seremos capazes de não sucumbir à errância e a fazer dela alguma coisa que nos valha, valha para nós. Afinal, ele está dizendo aqui que o fundamento da verdade é, o fundamento da essência da verdade é a antiessência da verdade. É o erro, é a errância. Isso é positivo. Fazer com isso alguma coisa, quer dizer, continuar a pensar. Não parar aqui, por exemplo, não parar nesse momento que é o nosso, cheio de simulações e simulacros, que são capazes de eleger um presidente nos Estados Unidos, que pode dizer qualquer coisa, as maiores maluquices, as maiores mentiras, todas elas demonstradas como mentiras, não colou para mais de metade dos eleitores. E por quê? Porque nós vivemos na potência, dentro da potência do falso. Vivemos, então, no reino da mentira? Sim, mas podemos ou não podemos querer pensar isso. O que isso significa para nós, o Dasein. Ou abdicar, porque na potência do falso nós não temos mais a possibilidade de dela extrair a essência da verdade. E Heidegger viveu muito antes dessa época, teve a sorte de morrer em 76, brincando, hein? Porque nós é que temos a sorte de estarmos vivos nesse momento convulsionado, espantoso. Trata-se de conseguir retirar da essência
da antiessência da verdade, do erro, da errância, à essência da verdade. Se conseguirmos fazer isso, estaremos próximos de, através da questão sobre a essência da verdade, começarmos a nos aproximar da questão da verdade da essência. Da essência, quer dizer, palavra antiga, quer dizer, do ser, daquilo que propriamente, essencialmente, portanto, é, da totalidade do ente, que é o de que se está tratando aqui, via essência da verdade. Esse é um endereçamento. Não se chegará lá, mas é um endereçamento. Então, citando, como a existência insistente do homem se move na errância enquanto perda, essa perda, perda da totalidade, a dissimulação, ameaça sempre o homem de alguma maneira. Então, a existência, em função dessa ameaça, é pesada, é cheia de mistério, embora mistério esquecido. Foi o sentido lá da experiência da verdade dos pré-socráticos. O que se mostra também se esconde, aquilo que é lembrado também é esquecido, o velado e não velado se correspondem dia e noite. A franja do crepúsculo, a franja da aurora, nos dizendo que ali há correspondência, mas não são a mesma coisa, uma oculta a outra. Mas tanto a noite oculta o dia, quanto o dia oculta a noite. Quer dizer, não é, portanto, não há sim e não, positivo e negativo. Insisto naquele bonito fragmento de Heráclito. O Deus de quem é o oráculo em Delfos não afirma nem nega, mas dá sinais. Ou na tradução de Carneiro Leão, não afirma nem nega, mas assinala o escondimento. Não afirma nem nega, quer dizer, não tem sim que exclua não. Os dois se pertencem. Assinala, portanto, traz presente, põe presente, o escondimento. É a experiência chamada aletheia, não velamento, é a experiência dos pré-socráticos, em que esquecimento, velamento, está incluída. Não é a descoberta, disse isso na aula passada, não é como a descoberta científica, tem algo oculto. A gente vai lá, usa os instrumentos dedutivos, indutivos do método científico, faz os experimentos, faz os cálculos, descobre. E nunca mais essa coisa voltará à ocultação, ao escondimento, à sombra. Ela está agora na prateleira das coisas sabidas. E o questionamento em relação a ela acabou, porque agora se conhece, né? Não é isso. A experiência da verdade é esconder e mostrar, esconder e mostrar. A sombra, o velamento, a dissimulação faz parte do deixar vir a presença, do deixar eclodir tudo. Liberdade e liberdade. Então, a existência em função dessa ameaça, ameaça da dissimulação, da errância, é pesada de mistério, embora mistério esquecido. Vimos o sentido de esquecimento aqui. Eis porque o homem, na existência, quer dizer, no seu Dasein, que ele usa a palavra para a gente não sobrecarregar o homem com humanismos e coisas desse tipo, né? Então, na existência do seu Dasein, assujeitado, agora ameaçado, né? No mesmo movimento, ele está assujeitado no mesmo movimento, tanto ao reino do mistério quanto à ameaça conduzida pela errância. Um e outra o mantém, o nos mantém no desamparo. Eu tenho usado aqui a palavra angústia, porque é a palavra que na segunda parte de Ser e Tempo, Heidegger usa para dizer, olha, há uma experiência mais radical do que perguntar e responder, que a filosofia tem feito, de ser, que é a angústia. A angústia não tem objeto,
Se perguntar a alguém que está angustiado, o que é que você tem? A resposta é nada. Porque não é medo, não é raiva, não é desejo, que tem objeto. A angústia não tem objeto. Então, qual é o objeto da angústia? Nada. Isso é que é a grande experiência de ser, que nós, Dasein, na medida da existência, quer dizer, da insistência em penetrar o que não somos capazes de penetrar, encontramos. A saber, nada. Essa seria a grande experiência da filosofia no seu fim. Seu fim. Então, a simultaneidade de mistério e ameaça nos põe permanentemente, porque nós nos submetemos permanente e concomitantemente a ambos, no desamparo da limitação. Nós só somos um ente que, no entanto, é afetado por sermos. É afetado por ser, pelo ser, seja lá o que for, e que se inquieta. Isso é uma limitação. Nós não podemos ser mais do que isso, mas também não somos menos do que isso. É uma inquietação e é uma liberdade. Nesse equilíbrio, nós estamos desamparados. O desamparo é que nos põe em movimento de questionar, de deixar vir ou de obnubilar a vinda da totalidade, portanto, de verdade e errância. Então, a plena essência da verdade, incluindo sua própria antiessência, já vimos isso, conserva o Dasein no desamparo por conta dessa oscilação perpétua entre o mistério e a ameaça de perda de si, de perda de nós, perda de sentido. O século XX fez essa experiência da perda de sentido como é que se chamou, meu Deus? Chamaram as escolas, teve escola filosófica, teve escola literária, do absurdo, da experiência do absurdo. Tinha nome. Absurdo, É um absurdo. absurdo, mas tinha nome, essas escolas tinham um nome. Bom, a Ionesco e tal, esse pessoal fez a experiência do absurdo. Não, teatro do absurdo. Teatro do absurdo, filosofia do Outro absurdo. nome? Tinha um, eu acho. Agora não me lembro. Mas ali nós fizemos a experiência da perda. Não há sentido. Não há sentido para nós, não há sentido em nós. É, é uma ameaça permanente, né? Então, nessa oscilação perpétua entre o mistério e a ameaça da perda, nós, nós somos o Dasein do homem, que é uma redundância, né? Surge nele o desvelamento da necessidade. Necessidade, no léxico filosófico, significa o que não pode deixar de ser, e não pode ser de outro modo. O contrário do necessário é o contingente, é o que pode nem ser, pode ser de outro modo. Mais ou menos, tanto faz. Contingente é, por exemplo, que a capa desse meu iPhone aqui seja bege. Existem as azuis. E existe quem não use capa. Então, essa capa não é necessária. Ela é contingente. Ela podia não ser e ela podia ser de outro modo. O necessário, ao contrário, não pode não ser. E só pode ser daquele modo. Necessário, nesse sentido, só tem um. É ser. É a totalidade do que é. Então, para nós e só para nós, aí nessa experiência da dualidade permanente, da submissão permanente ao mistério e à ameaça, no desamparo. Para nós, no desamparo, é que surge o desvelamento da necessidade. É o nosso desamparo que nos conduz à possibilidade de nos aproximarmos do sentido de ser.
de sermos e de tudo ser. Não é a curiosidade, não é a determinação do pensamento, não é a razão, é o desamparo. Se não estivermos desamparados, quer dizer, sem estarmos nos encostando em alguma coisa que nos sustenta, que nos ampara, se não estivermos desamparados, não temos condição de nos submetermos simultaneamente ao mistério e à ameaça, ou bem um ou bem outro. Não, os dois. Isso é que constitui o desamparo, e é no desamparo que nós somos capazes de percebermos que ser é necessário. Ser não pode não ser. Ser não pode ser outro que não ser. Não sabemos o que é, de jeito nenhum. Né? Só sabemos que não é alguma coisa. É a totalidade. Deixamos vir, vamos na sua direção, ou não deixamos vir, dissimulamos. Nós estamos sempre nessa dualidade, duplicidade. É isso que nos mantém desamparados. O desamparo, nesse sentido, é bom. É bom. É a nossa característica, a nossa oscilidade. Quer dizer essência, mas não, é a nossa qualidade é sermos desamparados. Então, essa oscilação, e aí é uma nota dos tradutores, ele, Heidegger, define, então, a necessidade como uma maneira de se debater no desamparo e, através disso, a existência humana pode tomar lugar naquilo que é inelutável, naquilo que não pode não ser. A existência humana toma lugar no ser, estou mantendo a substantivação de ser, por enquanto, como se fosse algo. A existência humana toma lugar no ser e ganha, portanto, sentido no desamparo e na que é a oscilação do mistério que atrai e da ameaça que faria sucumbir se o mistério não estivesse ali para atrair. Então, voltando a citar, o desvelamento do ente enquanto tal é, ao mesmo tempo e em si, a dissimulação do ente em totalidade. Já vimos isso. Tá? O sentido da dissimulação tem a ver com a liberdade. Não vou. É nessa simultaneidade do desvelamento e da dissimulação que se afirma a errância. Vimos também. A dissimulação do esquecido, do obnubilado, do oculto, né, que é o objeto da dissimulação, a natureza da dissimulação é ocultar, e a errância pertencem à essência originária da verdade. Já vimos isso dito numa frase estentória. A errância é a antiessência fundamental da essência originária da verdade. Vimos isso na aula passada. E está resumindo, fazendo uma coda, né, como se fosse música, dessa parte da sua reflexão. A dissimulação do esquecido e a errância pertencem à essência originária da verdade. A liberdade compreendida a partir da existência insistente do Dasein não é a essência da verdade. A tese agora era: a liberdade é a essência da verdade. Não é a essência da verdade, como conformidade da apresentação, quer dizer, do enunciado que apresenta as coisas, né? Senão porque a liberdade decorre ela mesma da essência originária da verdade, do reino do mistério e da errância. Então, nós podemos chegar à verdade através da liberdade, compreendendo a liberdade dessa maneira dual, deixar vir e dissimular, porque a liberdade decorre, tem a ver, tem parte com, corre junto com o reino do mistério e da errância. A liberdade não é simplesmente uma qualidade humana. Vocês se lembram de que
quando ele foi tratar da essência da verdade como liberdade, ele disse: nós temos que enfrentar três preconceitos. Está em vários blocos. Não sei se vou encontrar agora. Três preconceitos. Um, que a liberdade é uma propriedade do homem. O segundo é que a essência da liberdade não exige nenhum exame mais detido. Na verdade, nem o admite. Liberdade é liberdade, ao contrário do constrangimento. E terceiro, que todo mundo sabe o que é o homem. Portanto, dizer que a liberdade é uma propriedade do homem é uma obviedade. Ele vai dizer, não. São três preconceitos que precisam ser desmontados. E ele está desmontando um aqui quando ele diz que a liberdade não é a essência da verdade, senão porque a liberdade decorre ela mesma da essência originária da verdade, do reino do mistério e da errância. Não é, portanto, uma qualidade humana, como a vontade ou a razão ou qualquer coisa assim. Ela é para o homem uma decorrência de o homem estar submetido ao mistério e à perda, ao mistério e à ameaça. É aí que a liberdade floresce. E é aí que ela aponta para algo da essência da verdade. Não esgota, portanto, ela não é a essência da verdade, que era a hipótese naquele momento, né? Do que nós temos tratado até agora. Ela não é a essência da verdade, mas ela decorre da essência da verdade. Portanto, no decorrer, ela é capaz de mostrar alguma coisa da essência da verdade. E essa alguma coisa é a liberdade de deixar vir e de dissimular, de onde decorrem mistério e ameaça, a que nós, o Dasein, estamos simultaneamente submetidos. Fechou? Como queríamos demonstrar, CQD, ou como se dizia antigamente, Quodera demonstrandum, TED. É como se fosse um longuíssimo teorema finalmente demonstrado. Só que não, porque toda vez que se chega a um lugar, se parte desse lugar. É preciso agora questionar, né? E é o que vai ser feito em seguida, daqui a pouquinho. Então, o deixar vir o ente cumpre-se pelo nosso comportamento no aberto. Vimos isso abundantemente. Mas só se faz autenticamente quando, de tempos em tempos, entre aspas, é assumido na sua essência originária. O deixar vir o ente, de tempos em tempos, é assumido na sua essência originária. Não é, portanto, uma constância. O Dasein não está a todo momento deixando vir a totalidade. Pelo contrário, ele está, na maior parte do tempo, perdido, errando, e por isso errando, de ente a ente. É isso que nós temos feito ao longo de 2 milênios e tanto. Nós perguntamos a um ente, pomos o dedo, indicador, presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Pomos o dedo indicador na direção de um ente e perguntamos quem é você. Quero saber sua essência, sua inerência, como Aristóteles disse, ou qual é sua correspondência, como é que você copia a sua ideia, a sua forma pura, que você não é, mas que reproduz imperfeitamente e tal. Está se perguntando às cadeiras, às mesas, ao chão, ao teto, às luzes. Então, na maior parte do tempo, nós, o Dasein, estamos na nossa existência, insistência em ser, agindo de maneira inautêntica. Autenticidade e inautenticidade são palavras fortes
em Ser e Tempo. Primeiro grande livro dele. E significa o quê? Se a gente decompuser a palavra, aut é o mesmo, como em autêntico. Aliás, em autêntico, em autônomo, né? Autogerado, por si mesmo, automóvel. É o que se move por si mesmo. É o, o mesmo. Autó. Autó, o mesmo. É, ens é o ente. O ente. Então, aut ens, e daí autêntico, e daí autenticidade, e autenticamente, significa estar posto na direção do que ente propriamente, em sentido próprio, é. Tanto estar próximo da inquietação de ser. Mas nós, na maior parte da nossa existência, estamos próximos é dos entes, para nos servirmos deles, que ele chamou lá de instrumentalidade. Sequer pergunto a isso, quem é você? Para descobrir sua essência. Já seria um modo inautêntico, porque não estaria na direção de ser, estaria fixado obsessivamente neste ente aqui. Sequer pergunto a isto o que isto é, que é a pergunta pela essência de algo, não da verdade, essência de algo. Eu quero saber se funciona. Quais são suas utilidades? Eu quero me servir disso. Então, esta utensilidade, como ele chama, que é a maneira pela qual nós nos relacionamos com o mundo das coisas, dos entes, essa perda na utensilidade, que não inquire ser, nem ser deste ente exclusivo aqui, que já é uma perda, é a in-out-ens-cidade. É o estar fora daquilo que em si mesmo out é ens. Não estar atento a isso. Quando a gente prega um prego na parede, a gente está se preocupando. Também está lá em Ser e Tempo. Está se preocupando, né? Está se ocupando de algo instrumentalmente antes de, e mesmo em lugar de, perguntar que algo é. O que é esse algo? Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? Que bom, em relação ao prego e ao martelo, seria uma limitação da pergunta sobre ser a dois entes. Um em relação ao outro para uma utilidade, que é pregar o prego na parede, para pendurar um quadro depois, né? O que for. Então, essa preocupação dissimula o autêntico, que é o ocupar-se, ocupar-se com ser, mesmo que seja ser do prego e do martelo. Perguntar o que é isso, não é para que serve e está funcionando bem. O que é isso? É um limite baixo de autenticidade. Limite muito baixo, a ver com um ente só, dois, três. E facilmente ocultável, dissimulável pela pré-ocupação, por nos ocuparmos de alguma coisa antes de nos ocuparmos dela, antes de nos questionarmos sobre ela. É baixo, mas é alguma coisa de autêntico. Nós vivemos a maior parte na inautenticidade. De tempos em tempos, de tempos em tempos, nós conseguimos, e o esforço da filosofia é esse, ou devia ser esse, nós conseguimos nos aproximar e, do modo que naquele tempo for possível, assumirmos a essência originária da verdade. Fizemos isso várias vezes ao longo da história da filosofia. Fizemos lá com os pré-socráticos. Eles foram condenados por Aristóteles e desapareceram da cena, voltaram no século XIX
e foram muito trabalhados, sobretudo por Heidegger, no século XX. Mas fizemos essa experiência com Platão e com Aristóteles. Heidegger tratou a experiência platônico-aristotélica como uma traição à experiência originária da verdade dos pré-socráticos e depois se retratou. Disse, não, não foi. Foi uma outra experiência, um outro assumir a essência originária da verdade, como correspondência, adequação, que no pensamento grego teve uma bela complexidade, muito maior do que veio a ter no momento em que se explicitou como definição, na Idade Média, que verdade é adequação. Porque aí tinha Deus, a gente viu isso aqui no começo, né? Tinha Deus, e Deus criou a razão como criou as coisas, portanto, a adequação entre a razão e as coisas é quase um ato técnico, porque tudo é, e tudo é segundo a ideia de Deus, que nós não conhecemos, mas que está presente como essência nas coisas e em nós. Então, adequar uma coisa a outra, o intelecto à coisa e a coisa ao intelecto, ou adequar intelecto e coisa, que foi como Santo Tomás de fato definiu, né? Não é que seja fácil, evidentemente, mas em relação à alta complexidade da experiência, da adequação, como esse deixar vir, ir na direção, isso, insisto, né? Isso é Heidegger pensando Aristóteles. Mas Aristóteles se deixa pensar assim, ou nós não compreenderíamos absolutamente o que Heidegger está dizendo aqui. Não faríamos a conexão disso com aquele Aristóteles, que nós mais ou menos conhecemos pela sua Vulgata e que Heidegger está nos apresentando de uma maneira muito mais radical. Então, nesse momento, de tempos em tempos, fazer a experiência, é como se a experiência da verdade se esgotasse num certo momento e outra viesse a ser feita, e nessa outra nós, de alguma forma, metêssemos a mão na essência originária da verdade, que está esquecida, acabou de ser visto isso, que está esquecida. De modo que metemos a mão, mas não trazemos a essência originária da verdade. Trazemos algo que nos serve muito bem e que gera uma época, algumas escolas, até que se esgota. Então, em sequência, por exemplo, da grande experiência da adequação na Idade Média, veio a experiência da verdade como conhecimento, conhecimento verdadeiro. Verdade passou para adjetivo aí. A verdade do ser, de que se tratou, nos gregos, na Idade Média, hein? Ser chamado Deus, né? A verdade do ser, em que verdade era substantivo, era o núcleo do sujeito, passou para adjetivo e adjunta nominal, de certa forma, né? Conhecimento verdadeiro. Bom, foi uma experiência da verdade, que durou século XVII, XVIII, alimentou de Descartes a Kant. Foi no século XIX fizemos outra. A verdade é a história, é o tempo que corre e que faz sentido no seu decurso. Portanto, a rigor se poderia dizer, a verdade está no passado. Nós temos que ir lá buscar, porque o passado é o tempo das causas. E nós, aqui no presente, vivemos os efeitos desse passado. Se conhecemos as causas, conhecemos os efeitos, conhecemos o tempo em que vivemos, a sua verdade, podemos viver segundo a verdade do nosso tempo. É outra experiência. Não tem a ver com adequação, não tem a ver com sujeito, com conhecimento verdadeiro, não tem a ver com a letra. Então, de tempos em tempos, nós assumimos a essência originária desse deixar vir o ente, né? A essência originária da verdade. Como somos capazes em cada um desses tempos, ou seja, epocalmente, historialmente, nunca em termos absolutos. Nunca a verdade se dá a nós em termos absolutos. Então, nesse momento, a aceitação resolvida do mistério começa a se realizar no seio da errância percebida como tal. Começa a se realizar significa esse é o momento em que nós somos capazes de perceber a errância como aquilo que nos ameaça e que nos põe no desamparo, e tendo naquele momento assumido aquilo que é possível assumir
da essência originária da verdade, somos capazes de resolver, mas resolver aqui significa a aceitação resolvida, a aceitação da errância resolvida, mas não eliminada, por essa mão que metemos na, como podemos, na essência originária da verdade. De tempos em tempos fazemos isso. Ele está nos propondo que esse nosso tempo é um tempo para fazer isso. Ou estamos ferrados. O final da sua questão da técnica é disso mesmo. Nós podemos acordar um dia com a técnica planetarizada de tal maneira que nós, os humanos, teremos perdido aquilo que é nossa essência, a liberdade. E que a natureza, o outro de nós, a totalidade do ente, né, terá perdido aquilo que ele é próprio, a capacidade de se ocultar, e só estará ainda possibilitada a se oferecer, que é o pôr-se a serviço, estar a serviço. Nós, que não temos mais a liberdade de inquirir, exploramos a natureza. A natureza, que não tem mais a possibilidade de ocultar e mostrar, disponibiliza-se, se põe à disposição, serve, está a serviço. Esse é o tempo da técnica, é o tempo que nós vivemos. Ele viu bem antecipatoriamente, né? Como eu gosto de dizer, ele não passou pela Revolução 2.0, não tinha internet, não tinha o mundo globalizado pela eficácia tecnológica, mas ele viu. Então, o nosso tempo é a pensar, a meter a mão na essência originária da verdade e trazer nessa mão o que fomos capazes de trazer. E assim jogarmos com a errância, resolvendo-a, não eliminando-a, né? De modo que o mistério comece a se realizar no seio da essência percebida como tal. Esse é o momento em que nós vivemos, é o momento em que ele viveu, que era o da explosão da técnica, em que ele disse, nós vimos na entrevista ao Der Spiegel, a filosofia acabou, agora é a época da cibernética. Um outro pensar se faz necessário, não estamos preparados para ele. O que é que podemos fazer? No máximo, nos dispormos a preparar a vinda, aí ele usou a palavra Deus, porque já só um Deus nos poderá salvar. Esse é o grande mistério aí que Heidegger deixou no ar. E é por onde eu estou no mistério, nessa palavra Deus, que não é o Deus criador, eu já disse isso. Estou pegando aí porque o que eu estou percebendo em Nietzsche, em parte, em Heidegger, em parte, acho que não vai dar em Foucault no ano que vem, mas a ver, está sendo introduzida na nossa cultura da pura imanência, do achatamento do mundo na sua disponibilidade tecnológica, no seu uso e consumo, na sua eficácia, uma dimensão, pequena que seja, de transcendência. Quando a gente pergunta que sentido tem isso, ou diz não entendo, e não é porque eu não entendi a explicação, é porque eu não entendo a explicação, não sou capaz, não é por burrice, isso não me diz o que é isso de que você está falando. Então, tem uma pergunta sobre sentido aqui embutida, uma questão de transcendência que não está sendo formulada e que não é respondida por Deus, pelo ser, por nada que nós estamos acostumados na longa duração, não sabemos por o que será respondida, se será respondida, e se responder é alguma coisa que ainda faz sentido. Estou pescando essas pequenas aparas de Nietzsche, o buraco pelo qual se chegue ao algo, de Heidegger, já só um Deus nos poderá salvar, e agora o mistério, o desamparo. Talvez em Foucault, que ele chama os a priores históricos, vamos ver, né? Estou curioso de chegar lá.
Não pode tomar uma surra dele. Então, a partir desse momento, desvela-se a origem da imbricação da essência da verdade com a verdade da essência. A partir do momento em que nós somos capazes de, como der, meter a mão na essência originária da verdade para nos alimentarmos da simultaneidade do mistério e da ameaça, no desamparo, e resolvermos, sem eliminar a experiência do desamparo, mas darmos a ela uma nova qualidade historial, epocal, resolvermos nesse sentido, e é apresentado re-hífen solvermos. Solver é dissolver, né? Nesse momento, nesses momentos, nós estamos próximos de desvelar na origem, na sua origem, a imbricação da essência da verdade, que é o que nós estamos procurando aqui, acompanhando esse, essa conferência, né? A imbricação da essência da verdade com a verdade da essência. Onde é que se daria a verdade da essência? No deixar vir a totalidade dos entes. Tudo, não alguma coisa sim, alguma coisa não. A isso pertence a dissimulação. Já vimos e tem a ver com mistério e ameaça, e a nossa relação é existente com isso e o desamparo. Bom, nessa conjuntura, que é sempre historial, epocal, né? Não é absoluta, não é universal, estamos longe com Heidegger agora do pensamento universal, abstrato, genérico, absoluto, conceitual. São as palavras que estão pensando aqui, né? E as palavras têm potência. Na língua alemã, como ele diz, mais do que em qualquer outra, fora o grego. Então, deixar vir, dissimular, não deixar vir, quando nós fazemos a experiência disso, isso é que é o sentido de resolver, né? Como está dito aqui, é dito de uma forma. A aceitação resolvida da errância. Nesse momento, nós não tememos mais o erro. Nós estamos na errância. A maior parte da nossa existência está no inautêntico da errância. Quando nós somos capazes de assumir isso, estaremos perto, tão perto quanto formos capazes, né? Em épocas. Para nós, isso hoje será um desespero, na época da pós-verdade, né? De imbricar a essência da verdade com a verdade da essência. Perto da compreensão possível a nós, o Dasein, do sentido de ser, ou seja, da verdade enquanto tal, da verdade ela mesma. Não sabemos. Então, a vista do mistério a partir da errância coloca o problema da questão única. O que é o ente enquanto tal na sua totalidade? Foi assim que Aristóteles definiu a metafísica, o conjunto dos seus livros em que ele refletiu sobre o ente enquanto tal e na sua totalidade. A frase é de Aristóteles. Livros que depois, reunidos, ele usou a palavra metafísica várias vezes nesses livros, alguns são dele mesmo, outros são da escola, outros são anotações de aula, dá para ver. Um conjunto de 11 livros que foram escondidos quando Aristóteles teve que fugir, os seus discípulos também, porque Aristóteles tinha sido o preceptor de Alexandre, o Grande. Quando ele morreu e houve a caça às bruxas, Aristóteles se mandou e os seus discípulos esconderam os seus livros. 4 antes de Cristo. Eles só foram encontrados no primeiro século depois de Cristo, 3 séculos depois. Né? Nesse meio tempo, havia os diálogos de Aristóteles. Escreveu diálogos como Platão. Provavelmente escreveu tratados para uso interno da academia, como Aristóteles. Sobraram os diálogos de Platão e foram encontrados no século I, quando os romanos tomaram a Grécia e
trouxeram de lá todos os tesouros, e a cultura grega era o grande tesouro. A gente sempre diz que eles ganharam a guerra pelas armas e perderam pela cultura, né? Encontrou-se na adega, enterrado na adega de um bisneto, um tetraneto, de um discípulo de Aristóteles, o conjunto dos livros que depois levados para Roma e entregues a um cidadão chamado Andrônico de Rhodes, da ilha de Rhodes, que nós não conheceríamos se não tivesse feito essa coisa fabulosa. Ele fez a primeira edição da obra completa de Aristóteles e chamou esses 11 livros de A Metafísica. A Metafísica de Aristóteles é, no meu entendimento, não no de Heidegger, que achava que era a física, o mais importante livro de toda a história da filosofia, a Metafísica de Aristóteles. E lá ele diz a diferença desse meu livro, desses meus livros, em relação à política, à poética, à física, à lógica, é que em cada um desses livros, ou artes, ou ciências, ele está falando de ciências, termo grego, né? É que cada um dos outros tem objeto próprio. Esse aqui trata do ente enquanto tal e na sua totalidade. A metafísica trata disso. E essa é a questão mais digna de ser pensada. Esses termos são de Heidegger, né? É uma questão, a questão única, que se está pensando o tempo inteiro quando se pensa que se está pensando em outra coisa, que é o que é o ente enquanto tal e na sua totalidade. Tal interrogação pensa o problema essencialmente desconcertante e cuja equivocidade, equivocidade aqui num sentido, se discutiu muito até a Idade Média, se os conceitos são unívocos, significam sempre a mesma coisa, equívocos podem significar coisas diferentes, embora sob o mesmo termo, ou análogos, que foi a solução lá de Santo Tomás, interpretando Aristóteles. Heidegger está dizendo aqui, a grande questão, que é o ser enquanto tal o ente enquanto tal na sua totalidade, é uma interrogação essencialmente desconcertante porque ela é equívoca. A gente pergunta, o ente na sua totalidade não está sempre falando da mesma coisa. Às vezes está falando da natureza, e foi a maior parte do tempo. Às vezes está falando do mundo, da cultura, o mundo que nós criamos para nos livrar da natureza, justamente, né? E que foi abalado pelo morcego. O beijo do morcego, como eu chamo, abalou a distância entre o mundo e a Terra. A Terra invadiu o mundo. Então, nós perguntamos, e é uma pergunta essencialmente desconcertante, porque ela é equívoca, né? Ainda não foi dominada a questão do ser do ente. Questão do ser. Questão do ser do ente e não de ser. Verbo, neutro, infinitivo, que talvez tenha sido a experiência dos pré-socráticos. Talvez. Isso é Heidegger interpretando os pré-socráticos e eu interpretando Heidegger, talvez pelo viés do meu mestre Carneiro Leão, que foi aluno de Heidegger, aluno e discípulo de Heidegger. Eu não me lembro se ele me ensinou isso, bom, mas enfim, a interpretação de como eu vejo a interpretação de Heidegger dos pré-socráticos, eles teriam feito a experiência de ser, verbo neutro, infinitivo, que não diz nada. Cantar diz, falar diz, amar diz, caminhar diz, ser não diz. Tem que perguntar o quê? Ser o quê? Então, o ser do ente, dos entes, de cada ente, o ser, está substantivado agora, foi a questão dominante em toda a história da filosofia. Não é a forma da questão única, porque essa é a questão de ser mesmo. Aqui nós temos a questão dominante, a questão que correu de Platão em diante toda a história da filosofia. E é esse o momento que ele está analisando aqui. É a questão do ser do ente. Quando ele diz, o ente em sua totalidade vem ao aberto, ele está dizendo, o ente em sua totalidade vem ao seu ser e se oferece. E nós vamos ou não vamos? Vamos ir.
apresentamos num enunciado, e vamos lembrar, não é no enunciado que está a verdade. Agora já sabemos, estamos pertinho disso. A verdade está no ser. Ou não vamos. E dissimulamos e pronto, a errância, não vou falar mais nisso, falamos bastante, né? Ainda citando. O pensamento do ser, do qual essa interrogação deriva originariamente, concebe-se desde Platão como, aspas, filosofia, e recebeu mais tarde o nome, aspas, metafísica. Está falando de Platão e Aristóteles aqui. De Sócrates. A palavra filosofia já tinha sido usada, num sentido de mais frouxo, por Pitágoras, como pré-socrático. Mas é a palavra para Sócrates. Sócrates é o primeiro filósofo nesse sentido de inquirir o que não se tem. Que Sócrates não diria assim, que é ser. Mas é, como ele diria, a sabedoria. Então, a filosofia, Sócrates, Platão, que depois chamou metafísica, Aristóteles, e que ele, Heidegger, vai nomear metafísica o tempo inteiro. O que é a filosofia? É a metafísica. A metafísica é aquela que trata, e foi assim que Aristóteles definiu, do ser enquanto tal e na sua totalidade. E definiu também Aristóteles, possivelmente os termos dele, que eu estou citando de memória, a verdade da essência e a essência da verdade. Exatamente o que Heidegger acabou de dizer. A partir desse momento, desvela-se a origem da imbricação da essência da verdade com a verdade da essência. Isso é o que Aristóteles diz na metafísica. A metafísica trata disso e doente enquanto tal e na sua totalidade, que é a mesma coisa. Então, agora, chegamos num ponto em que o fundamento da verdade está na compreensão do seu originário. E esse originário, estamos começando a ver, é o que, de tempos em tempos, somos capazes de ver tortamente, porque é pôr na presença e dissimular. Mas somos capazes de ver diferentemente do que víamos. Então, está se introduzindo aqui uma dimensão que é histórica, né? Que tem a ver com o desde Platão que ele acabou de referir. Essa questão desconcertante, desde Platão, ele está dando data aqui, desde Platão se chama filosofia, botou filosofia entre aspas, quer dizer, é uma nomeação de uma iniciativa histórica de Platão, que é uma decifração historial, no sentido de que pertence à história do ser, não à história da Grécia ou de Atenas e tal, pertence às duas coisas, às duas dimensões, em que Platão tentou compreender ser, botar a mão na essência da verdade, igual à verdade da essência. Chamou-se filosofia. E mais tarde, aspas de novo, metafísica. Quem chamou? Aristóteles. É uma iniciativa de Aristóteles. É datada. Aristóteles, discípulo de Platão, pode-se determinar que ele entrou com 17 anos na Academia de Platão, saiu quando Platão morreu, ficou 20 anos, 25 anos lá, e fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Tem uma história ali. Ao mesmo tempo, a metafísica foi o modo segundo o qual Aristóteles tentou botar a mão na essência da verdade, igual à verdade da essência, e usou os termos, inclusive, usou os termos, né? Então, tem uma história entrando aqui. A qualidade historial da, da essência da verdade e da nossa busca pela essência da verdade, encostando agora na verdade da essência, encostando na questão de ser, na questão única, como eu disse, está se aproximando aqui do desenlace, né, de dessa, desse pensamento, desse questionamento. Então, a parte 8
agora é a questão da verdade e a filosofia. Porque é na filosofia que a questão da verdade está sendo inquirida, não em outro lugar qualquer. A ciência fala da verdade do conhecimento, que é aferível por experimentos, por observação e por cálculo. Portanto, nada de essência aí, nada de ser, e muito menos de ser verbo, neutro, infinitivo, infinito, né? É, pode-se dizer e Heidegger disse no seu livro, pequeno livro, sobre a essência, sobre a experiência do pensamento, que tantas vezes já trouxe isso para cá, mas é precioso, eu acho, que a filosofia, que o pensamento, a radicalidade do pensamento tem perigos. O grande perigo é o da filosofia. Ele vai falar de filosofia agora, porque a filosofia, isso ele não diz assim lá, desencaminha o questionamento que o pensamento deveria encaminhar para uma direção quase próxima da ciência, que é a do conhecimento como resultado de uma pergunta, resposta a uma pergunta. Isso a filosofia fez ao longo da sua existência toda, e a filosofia moderna quase que se converteu numa epistemologia das ciências modernas. A filosofia racionalista de Descartes, tudo está na mente, e, portanto, a rigor, é calculável a relação das ideias, nada vem de fora, porque o fora vem pelos sentidos e os sentidos enganam, não é preciso duvidar do que vem de fora, foi filosoficamente um fundamento para ciências chamadas exatas, matemática, geometria, aquelas que não dependem de observação. Assim como o empirismo inglês, ele diz, não, os sentidos captam alguma coisa, não captam a essência das coisas. Isso não há mais. A filosofia nesse sentido, filosofia medieval, a metafísica, a teologia, dançaram. Mas capta alguma coisa. Se eu bato aqui, os dedos da mão esquerda estão agora sensibilizados, os da mão direita não, sensibilizados por esse toque, e eu sei que há aqui alguma coisa dotada de resistência, portanto, dura, não é macia como a água, que é úmida, os dedos voltam secos, não é quente como o fogo, os dedos voltam secos, como voltariam do fogo, mas voltam íntegros, não queimados. Né? Sei essas coisas na ponta dos dedos, nos olhos, no ouvido. Isso são ideias, mas são ideias simples, não me dizem o que as coisas são. Essas são jogadas na mente, que então trabalha misturando ideias simples, como eles chamaram, essas aqui, são ideias simples, são jogadas na mente, a mente trabalha sobre elas e as combina, e faz ideias compostas, nós diríamos hoje complexas, eles diriam também complicadas, complicácio. E aí tudo volta a se passar na mente, mas antes veio de um fora, que não é bem fora, porque é a observação do sujeito aqui na ponta dos dedos, não as coisas elas mesmas. Isso acabou, acabou a metafísica, acabou a teologia, acabou a Idade Média, acabou Deus. É, o empirismo inglês, de certa forma, serviu como substrato epistemológico para as ciências naturais, aquelas que dependem de observação, experimentação e tal. Todas as ciências dependem de cálculo, e há um cálculo no método da filosofia moderna, em que o sujeito tem as ideias na sua mente e trabalha com elas, calculando, quer dizer, combinando o que pode ser combinado e não deixando combinar o que não pode ser combinado, e quando é combinado, dá erro. Então, a filosofia levou esse caminho de se. Hoje nós diríamos isso, né? De
ir progressivamente se aproximando da ciência. Na época moderna, isso é muito visível, sobretudo no século XIX, quando a ciência tomou o trono da verdade, porque ela prova. Faz um experimento, faz um protocolo, distribui da Patagônia à Mongólia Exterior e o resultado é o mesmo. Tem que ser o mesmo, se o protocolo estiver correto, se a experiência tiver sido bem feita, o experimento tiver sido bem feito. A filosofia não faz nada disso, ela não prova. Ela demonstra segundo a lógica, a dialética, o que for o seu método, a correção, mas não prova a verdade. Agora, a verdade passou a ser um atributo do discurso científico. Isso é século XIX, e houve ali uma tensão, uma briga. Já desde o 17, já desde o Renascimento, quando se estabeleceu uma espécie de divisão de trabalho. Olha, a filosofia vai tratar do homem, a ciência vai tratar, a ciência que estava nascendo ali, século XV, com Copérnico, ciência de observação, cálculo, experimentação, não mais a palavra ciência que os medievais, os antigos usaram. Né? Ciência vai tratar da natureza. Fez ali uma divisão de tarefas, já que Deus não pode ser conhecido, mas as suas criaturas podem. Então, abandonamos a teologia e a metafísica medievais e vamos ser modernos, humanistas e naturalistas. Já ali tinha uma separação que foi se aguçando, e ao longo do século XVII, XVIII, no fim do XVIII, Kant tentou livrar a cara da filosofia e dizer que a filosofia era mais radical do que a ciência dependia da observação e a filosofia, a matemática também, não dependia, então era uma verdade mais pura, etc. Usou a palavra pura, exatamente. Mas a filosofia foi nessa direção, na direção do conhecimento. Então, é uma vizinhança má para o pensamento. O próprio pensamento é um problema, porque ele tem que pensar contra si próprio. Ele não pode se convencer, ele tem que permanentemente se questionar. Né? Depois tem uma vizinhança benéfica, que é o poeta que canta. Então, ele vai falar da filosofia agora e haverá uma positividade e uma negatividade aqui. E é como termina esse ensaio. Desse, termina na próxima aula, e aí no dia. Combinamos que na próxima aula, apesar do feriado do zumbi, vai ter aula, né? Vai ter aula aqui no remoto, porque a escola vai estar fechada. E depois, no dia 27 acabamos lá. E quem estiver presente, agora tem essa, né? Quem estiver presente vai comigo à Garota da Urca comer uma picanha na chapa, que é o final histórico dos nossos cursos há décadas, mas aqui está quase todo mundo fora. Então, a gente vai arranjar alguma coisa. Trazemos uns acepipes, umas coisas para cá, fazemos uns brindes, uns chopes, umas coisas, né? Para terminarmos em alegria, porque afinal de contas o pensamento é para alegria, não é para outra coisa, e é para a vida. Né? E, e pronto. Então, próxima aula, dia 20, né, Aninha? Via remota ainda, a questão da verdade e a filosofia. Portanto, o desaguamento da questão aqui da conferência sobre a essência da verdade. Chamo só atenção de novo para o fato que essa conferência foi feita em 1930, 3 anos só depois de Ser e Tempo, e foi repetida até 1960, 2 anos antes da entrevista Já Só um Deus nos poderá salvar. E ele fez pouquíssimas alterações, ele manteve essa conferência durante esses 30 anos, o que significa que pode significar que o progresso na direção da questão de ser é muito lento. Talvez não esteja à nossa mão. Ou talvez esteja, porque nós estamos vivendo um momento catastrófico agora, distópico, em que meter a mão no originário da verdade pode ser um caminho para o que salva, aquele verso de Hölderlin. De onde vem o perigo, daí também provém o que salva. A questão é se nós temos
mão para pôr aí, porque ele, Heidegger, disse na década de 60, não há ninguém preparado para esse outro pensar. Certamente, nós não estamos. Se ele não estava, nós não estamos. Mas podemos talvez fazer um mapa do nosso desamparo no momento em que nós estamos vivendo, que não é fácil, né? Não está fácil. Então, muito bem. Obrigado por estarem aqui nesta tela, que é uma sala também, né? E até dia Obrigada. 20, Aninha, obrigado por abrir a sala para nós. Obrigada. Até dia 20, Boa tarde. onde acho que acabamos. Acho que no dia 20 a gente consegue acabar. Eu estava preocupado, mas acho que e aí no dia 27, se não conseguimos acabar, acabamos no dia 27, mas antes do fim da aula a gente vai poder conversar um pouco, fazer um pouco um balanço, né? O que é que eu tenho tentado fazer aqui há um ano e meio. Há 2 anos atrás, depois de muita tentativa, uns 4 cursos, já disse isso aqui, mas repito, eu fiz a experiência, se é ou não um fato, é totalmente irrelevante. Eu fiz a experiência de ter chegado ao limite da minha capacidade de pensar a questão que eu estava pensando, que é como trazer a filosofia, depois que não há mais sistemas filosóficos, para junto da vida, para ser a dimensão reflexiva das nossas vidas comuns. As nossas vidas comuns não podem, não deviam se dar no automático de ação e reação, que é o arco reflexo dos animais, ataque e defesa, né? Deve haver, qual não sei, mas talvez a poesia seja indicação para isso. A poesia é como a arte de criar, né? Se manifesta de muitíssimas maneiras. Está na Ilíada e está no rap. E, no, e só para falar de poesia e música. Está em muitas outras coisas. E deve haver uma dimensão reflexiva nas nossas vidas comuns, que nós sejamos capazes de experimentar enquanto as vamos vivendo em comum, como, por exemplo, aqui. Trazer a filosofia, como eu dizia lá em 2016, quando começou a pandemia, eu dei um curso com esse título, eu acho. Trazer a filosofia para ser pele da vida, colar na vida. Fiz todos os desenvolvimentos que consegui em torno disso e não consegui fazer essa passagem. E aí comecei a perguntar aos meus mestres. Meus mestres são, fora Aristóteles, que é meu inconsciente filosófico, Nietzsche, Heidegger e Foucault. E estou recolhendo pequenos fragmentos, porque eles não escreveram para responder a mim, né? Então, eu fiz a eles uma pergunta que eu suponho poder encontrar neles alguma coisa, não para responder, mas para fazer filamentos, assim, para uma tessitura depois, fazer uma camiseta para o frio, alguma coisa assim, um bonezinho. E colhi alguma coisa em Nietzsche, colhi alguma coisa em Heidegger, e se a gente, na última aula, puder conversar sobre isso, é bom. Porque aí vamos encarar agora Foucault, que esse é muito contemporâneo, embora tenha morrido pouco tempo depois de Heidegger morreu em 76, Foucault em 84, mas morreu muito moço, 62 anos. Tinha muito para dizer ainda, quando a gente olha para os últimos cursos dele no Collège de France, em que ele deu uma recuada do século XVII, a medição dele era histórica, era sempre século XVII, século XIX. De repente, ele voltou para o século V antes de Cristo, para Sócrates, né? E o que ele poderia fazer depois disso seria realmente uma coisa que, a mim, seria extraordinário, para mim, porque eu faço essa história longa que aprendi com Heidegger, mas faço de uma maneira que Heidegger não admitiria que eu aprendi com Foucault. E aí, de repente, Foucault foi fazer uma história longa e não acabou. Mas vamos ver, porque o último curso dele vai comparecer aqui no segundo semestre do ano que vem. Então, pronto. Acabamos.